Amigas e amigos de Carta Capital, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Eu sou Leonardo Miazzo, editor do site de Carta Capital, e tenho o prazer de receber hoje, aqui no canal, para uma entrevista, o doutor Cristiano Zanin, advogado do ex-presidente Lula, que acumulou vitórias bastante importantes no Supremo Tribunal Federal nos últimos meses. Doutor Zanin, muito obrigado por atender ao convite de Carta Capital. É um prazer recebê-lo, tudo bem? Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos que estão nos assistindo aqui pela Carta Capital. Doutor, antes de nós entrarmos na análise específica de cada uma dessas últimas vitórias, eu pergunto ao senhor como o senhor recebe esse conjunto de triunfos no Supremo Tribunal Federal, vitórias com sustentações, com argumentos defendidos há muitos anos pela defesa, né, doutor Zanin? Exatamente. Bom, esses recursos, habeas corpus, são fruto de um trabalho que nós desenvolvemos desde 2016. Então, nós percorremos, né, todas as instâncias até chegarmos ao Supremo Tribunal Federal e, evidentemente, chegamos com um trabalho a partir de um alicerce jurídico que foi construído ao longo desses anos. Então, recebemos, evidentemente, com muita alegria esses resultados, mas eles decorrem, efetivamente, de um trabalho de muitos anos e de um trabalho intenso que fizemos nos processos. Perfeitamente. E no dia 15 de abril, doutor, por 8 votos a 3, o STF referendou aquela decisão do ministro Edson Fachin de anular todas as condenações de Lula na Lava Jato e declarar a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba. Essas ações foram encaminhadas à Justiça Federal do Distrito Federal. O senhor se surpreendeu positivamente, claro, com essa decisão naquele momento, lembrando que a incompetência da Justiça de Curitiba era algo que o senhor demandava desde 2016, 5 anos atrás. Como o senhor recebeu aquela decisão em particular? Bom, nós tínhamos essa expectativa realmente de que fosse reconhecida a incompetência. Em 2015, o plenário do Supremo já havia estabelecido que a competência de Curitiba se referia exclusivamente a casos da Petrobras. E nos casos do presidente Lula, evidentemente, não havia nenhuma demonstração de vínculo efetivo com a Petrobras. Então, nós tínhamos a expectativa de que esse precedente do plenário de 2015 fosse nortear também uma solução para os casos do ex-presidente Lula, até porque outros precedentes também foram emitidos pela segunda turma do Supremo ao longo do tempo, confirmando esta linha do plenário. Então, a nossa peça, o nosso habeas corpus, ele fazia referência tanto ao precedente do plenário de 2015, como também aos outros casos que foram julgados ao longo do tempo, reconhecendo a incompetência da Justiça de Curitiba. Perfeitamente. Então, nós avançamos, doutor, até o dia 23 de junho, porque por 7 votos a 4 foi quando o plenário do STF confirmou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá. Mas, com um detalhe, em abril, a segunda turma do STF já havia determinado essa suspeição. Juristas que eu entrevistei aqui para a Carta Capital, por ocasião desse julgamento, me disseram que o plenário sequer deveria ter se debruçado sobre uma questão já pacificada pela segunda turma da Corte. Como o senhor viu esse julgamento da suspeição de Sérgio Moro? O nosso entendimento é que a segunda turma havia concluído o julgamento no dia 23 de março deste ano e decretou, reconheceu a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, tal como nós havíamos pedido. Então, ao nosso ver, o julgamento deveria ter se encerrado naquela oportunidade, uma vez que o órgão competente, o juiz natural, já havia analisado a suspeição e reconhecido a suspeição, tal como nós havíamos colocado.
Nós chegamos, inclusive, a apresentar um pedido à segunda turma para que a análise ficasse circunscrita à segunda turma. No entanto, houve aquele entendimento do Supremo de que era possível julgar o recurso da Procuradoria-Geral da República no plenário do tribunal. E isso acabou efetivamente acontecendo, mas, felizmente, foi confirmado aquele julgamento da segunda turma, foi confirmado, aliás, que a segunda turma poderia ter julgado a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, mesmo após o ministro Edson Fachin ter reconhecido também a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba. Então, é um resultado, né, que nós entendemos também plenamente compatível com as provas que nós levamos sobre a suspeição do ex-juiz. E são provas fatas, indiscutíveis, que envolve desde a interceptação, né, do principal ramal do nosso escritório por 23 dias para acompanhar a estratégia da defesa, outras circunstâncias muito claras de suspeição, também a própria ida ao governo do presidente Bolsonaro do ex-juiz Sérgio Moro. Enfim, são fatos que, como reconheceu a maioria da segunda turma, não deixam dúvida sobre a suspeição, sobre a quebra da imparcialidade pelo ex-juiz Sérgio Moro. E 24 horas, mais ou menos, depois desse julgamento, doutor, o ministro Gilmar Mendes estendeu a suspeição do Sérgio Moro, não só no caso do triplex do Guarujá, mas para todos os casos dele, Sérgio Moro, contra o ex-presidente Lula. A tese defendida pelo senhor, que foi acolhida pelo ministro, é de que a suspeição, abre aspas, não se deu exclusivamente em um único processo, mas está essencialmente consubstanciada na relação do ex-juiz para com o paciente. Essa decisão do ministro Gilmar Mendes lhe pareceu também uma decisão natural diante do que foi determinado pelo plenário do STF? Sim. Acho que o raciocínio é simples, quer dizer, se foi reconhecida a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro para analisar o caso do triplex em relação ao presidente Lula, evidentemente que os demais casos em que o ex-juiz atuou envolvendo o ex-presidente Lula também estão contaminados por essa suspeição. Seria impossível reconhecer que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial em um caso e não foi parcial em outro caso envolvendo o ex-presidente Lula e que tramitou praticamente de forma contemporânea, ao mesmo tempo. Até porque, Leonardo, é importante lembrar que esses casos têm origem comum, têm origem numa única investigação que foi conduzida também pelo ex-juiz Sérgio Moro, e os atos relativos a essa investigação também já haviam sido anulados no julgamento da segunda turma. Então, ao nosso ver, a decisão do ministro Gilmar Mendes é acertada, é absolutamente compatível com os argumentos que nós apresentamos e retrata, né, uma situação idêntica do ponto de vista factual e jurídico a justificar essa extensão da ordem para reconhecer a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro também em relação aos demais casos em que o ex-magistrado atuou envolvendo o ex-presidente Lula. Doutor, eu saio parcialmente apenas dessa questão eminentemente jurídica e técnica, porque, consideradas e celebradas essas vitórias no STF, doutor, é preciso sempre lembrar que o ex-presidente Lula passou 580 dias preso, com participação direta de um juiz declarado suspeito e incompetente. Lula foi retirado das eleições de 2018, que nos levaram a Bolsonaro, um governo ao qual serviria Sérgio Moro.
Essas decisões do STF não devolvem ao ex-presidente Lula o tempo perdido nem as oportunidades perdidas. Como alguém que acompanhou esse processo ao lado do presidente Lula desde o início, o senhor pode dizer como ele encarou tudo isso? Ele se ressente de tudo isso? Conta um pouco para a gente como foi esse período, principalmente esses 580 dias do ex-presidente Lula na prisão, doutor Zanin. Bom, é importante lembrar, Leonardo, que quando nós começamos a defesa do ex-presidente Lula, lá em 2015, início de 2016, nós já fizemos, com base na experiência que tínhamos de mais de 20 anos de advocacia e também em pesquisas, estudos, nós fizemos o diagnóstico de que o caso do presidente Lula envolvia um fenômeno chamado lawfare. Então, já naquele momento, apresentamos esse diagnóstico, sabíamos que não estávamos diante de uma investigação ou de um processo normal, mas sim diante do uso estratégico das leis, objetivando fins ilegítimos. E o presidente Lula também tinha pleno conhecimento dessa situação e sabia, né, que ele estava sendo vítima de uma perseguição que usava as leis e o sistema de justiça para essa finalidade. O presidente Lula encarou isso, né, de uma forma muito consciente daquilo que estava acontecendo, sempre nos deu liberdade plena para apresentar todas as impugnações necessárias, tanto aqui como também no exterior, como fizemos perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU, e ele sofreu, evidentemente, diversos percalços, como você bem lembrou, ficou preso 580 dias, respondeu a uma quantidade enorme de processos sem nenhuma materialidade, foi privado de disputar as eleições presidenciais de 2018, enfim, sofreu toda sorte, né, de percalços, dificuldades, injustiças ao longo desse tempo. Felizmente, né, o nosso trabalho, a partir de um diagnóstico correto lá no início, conseguiu reverter essa situação através das decisões recentes que foram proferidas pelo Supremo. Mas nós sempre deixamos claro, né, nós sabemos que essas decisões elas reconhecem aquele cenário de ilegalidade crônico que ocorreu na Lava Jato, mas não vai restituir ao ex-presidente Lula esse período que ele ficou preso, essa privação de ter disputado as eleições, enfim, são danos irreparáveis que foram causados ao ex-presidente e aos seus familiares através de uma ação que envolveu ilegalidade crônica, como eu disse, na Lava Jato. Mas, enfim, é um cenário que também vai ter que ser analisado pela lupa da história, e eu espero que ele nunca mais se repita. Nós temos sempre que olhar para aquilo que aconteceu, ver que o Brasil, né, sofreu um intenso ataque de lawfare, e esperamos que não mais aconteça e o sistema de justiça não mais seja utilizado para fins ilegítimos, seja de natureza política, geopolítica, comercial ou militar. Inclusive, doutor, no dia 28 de junho, o ministro Gilmar Mendes participou do webinar de lançamento do Anuário da Justiça Brasil 2021. Não sei se o senhor acompanhou, mas ele teceu alguns comentários bem relevantes sobre a Operação Lava Jato, entre os quais o de que o Brasil esteve muito próximo de ser submetido, abre aspas, ao que se chamou de República de Curitiba, mas que se poderia chamar de ditadura de Curitiba. Ele se referiu também àquele conjunto de 10 medidas encampadas pela Força Tarefa de Curitiba, por Deltan Dallagnol, não prosperaram no Congresso, mas o Gilmar
relembrou que, entre outras coisas, elas restringiriam brutalmente a concessão de habeas corpus, a lá AI-5, repudiou principalmente outros dois instrumentos, doutor, muito utilizados na Lava Jato, que eram as delações premiadas e as prisões provisórias alongadas. Como alguém que acompanhou muito de perto todo esse processo de ascensão e queda da Operação Lava Jato, o senhor compartilhou dessas preocupações do ministro Gilmar Mendes? Sem dúvida, ao longo do tempo, nós sempre dissemos que a Operação Lava Jato estava colocando em risco o Estado de Direito. E, efetivamente, isso se confirmou, né? Aquilo que nós dissemos ao longo do tempo, ao longo de 5 anos, depois nós pudemos, inclusive, verificar através da análise daquele arquivo oficial da Operação Spoofing que nós conseguimos acessar com autorização do Supremo Tribunal Federal. E aquele arquivo mostra, né, de uma forma cristalina, que a Lava Jato envolvia, sim, um projeto de poder. De um lado, eles haviam estabelecido e detalhado um chamado Plano Lula, né, que envolvia todos os ataques feitos ao ex-presidente, envolvia promover ações e investigações de grande número, a fim de que o ex-presidente não pudesse se defender, a fim de atacar sua reputação, a fim de retirá-lo do cenário político. E, de outro lado, né, outros diálogos mostram um envolvimento direto de membros da Lava Jato com a política, com um projeto de poder. Então, tudo isso, né, deve ser realmente revisto, olhado com muito, né, bastante critério, porque o sistema de justiça, ou uma parte do sistema de justiça, foi efetivamente utilizado em busca de um projeto de poder. E isso é inaceitável. Quando você pega alguém do sistema de justiça que tem o poder do Estado para investigar, processar, condenar e prender alguém, evidentemente que essa pessoa não pode utilizar esse poder para atingir objetivos políticos ou de qualquer outra natureza. Então, penso que a preocupação do ministro Gilmar Mendes ela é absolutamente cabível, e eu também compartilho da preocupação dele e acho que temos que evitar que isso possa acontecer novamente. Eu queria aproveitar esse gancho dado pelo senhor, doutor Zanin, sobre as mensagens de procuradores e do ex-juiz Sérgio Moro, porque vale lembrar que elas não faziam parte das argumentações da defesa no início, até porque elas não haviam vindo à tona até aquele momento, mas essas mensagens da Operação Spoofing, que deram origem à série de reportagens conhecida como Vaza Jato, foram muito mencionadas por ministros muito identificados com o lavajatismo no Supremo Tribunal Federal. E eles usaram a origem desses diálogos para defender o ex-juiz Sérgio Moro. O senhor entende que esse assunto precisa ser pacificado pelo Supremo Tribunal Federal de uma vez por todas para evitar que vira e mexe e essas mensagens sejam utilizadas de forma esporádica por ministros do STF, inclusive para defender a Operação Lava Jato? Qual o entendimento do senhor em relação a esse tema? Bom, com relação à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, nós apresentamos o habeas corpus tratando do assunto em 2018. Né? Fizemos o protocolo do habeas corpus no Supremo Tribunal Federal em 2018. E, naquele momento, não havia chegado ao conhecimento de ninguém a existência dessas mensagens e desses arquivos. Então, nós apresentamos a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, sem levar em consideração, evidentemente, nenhuma das mensagens da chamada Vaza Jato. O nosso trabalho envolveu a apresentação de uma série de fatos ocorridos ao longo do tempo que indicavam
de forma clara, objetiva, a suspeição e a quebra da imparcialidade pelo ex-juiz Sérgio Moro. As mensagens da Vaza Jato, né, e depois as mensagens que nós mesmos acessamos com autorização do Supremo, elas vieram a reforçar, né, como eu disse já aqui, um cenário crônico de ilegalidades praticadas pela Lava Jato. Então, ao meu ver, são elementos que reforçam tudo aquilo que era exposto em termos de críticas à Lava Jato e a forma ilegal como ela atuou ao longo do tempo. E eu penso que esse arquivo que nós acessamos, ele pode e deve ser utilizado para fins de defesa, sobretudo. Afinal de contas, é um arquivo oficial, é um arquivo que foi apreendido pela Polícia Federal, ainda durante a gestão do ex-juiz Sérgio Moro, quando ele era ministro e, portanto, ele tinha a gestão da própria Polícia Federal, e o Supremo Tribunal Federal nos deu autorização expressa para analisar o material. Então, é um material oficial, é um material que foi acessado com autorização do Supremo Tribunal Federal e que, portanto, pode e deve, ao nosso ver, ser levado em consideração, sobretudo para fins de defesa. Para além disso, né, ao termos contato com aquele material, nós ficamos estarrecidos. Ficamos estarrecidos porque vimos ali procuradores da República, o próprio ex-juiz Sérgio Moro, né, em diálogos absolutamente incompatíveis com a função de membros do Poder Judiciário ou membros do Ministério Público. Esses diálogos, como nós mostramos nas 14 petições que levamos ao Supremo, eles mostram não apenas um conluio, né, entre o órgão acusador e o órgão julgador, mas também, como eu já disse aqui, mostram um projeto de poder, mostram a perseguição de pessoas, de alvos pré-definidos, e mostram também a cooperação internacional e legal que nós também demonstramos e que foi reconhecida nesta semana por uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Então, é um arquivo realmente rico no sentido de se verificar a profundidade, né, das ilegalidades que foram praticadas pela Lava Jato. E nós nos encaminhamos aqui para a última pergunta, doutor I. O senhor mencionou uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, e a mais recente vitória do ex-presidente Lula no STF foi tomada no dia 28 de junho. Lewandowski determinou a anulação dos elementos obtidos contra Lula por meio daquele acordo de leniência firmado pelo MPF com a Odebrecht, é o caso do suposto terreno para o Instituto Lula. Agora, posto tudo isso, doutor, Lula recuperou plenamente os direitos políticos, está habilitado a concorrer à presidência em 2022, e uma pergunta que nós recebemos com enorme frequência em Carta Capital e que eu transmito ao senhor porque é de interesse da população brasileira. Corre-se o risco de que setores do judiciário tentem, de novo, tirar o ex-presidente Lula da disputa eleitoral no ano que vem? Olha, Leonardo, eu não acredito, por uma razão muito simples. Nós conseguimos, né, ao longo do tempo, mostrar que alguns membros do sistema de justiça estavam utilizando indevidamente do poder dos seus cargos para fins políticos. Isso ficou escancarado, né, nas nossas petições, nos nossos recursos, na nossa atuação ao longo do tempo. Nós comprovamos que estava sendo praticado o lawfare contra o ex-presidente Lula. Então, depois de tudo isso, depois dessa experiência traumática para o nosso país, decorrente dessas ações,
eu acho que é muito difícil que novas iniciativas, né, envolvendo o lawfare sejam utilizadas para retirar o ex-presidente Lula novamente da vida política. Não duvido, né, de novos ataques de lawfare, isso não duvido, mas eu acho que nós também já aprendemos, já temos uma experiência, né, no sentido de não acreditar nas mentiras, muitas vezes contadas por alguns agentes públicos que buscam interferir no cenário político do nosso país. Não é aceitável que o sistema de justiça possa selecionar a critério de alguns dos seus membros quem pode e quem não pode participar do cenário político do nosso país. Então, eu espero que tenhamos realmente um amadurecimento democrático para que tenhamos, né, possamos, inclusive, restaurar tudo aquilo que foi perdido nos últimos anos, inclusive em termos de credibilidade do próprio sistema de justiça. Dr. Cristiano Zanin, advogado do ex-presidente Lula, agradeço ao senhor por atender ao convite de Carta Capital, foi um prazer recebê-lo, espero contar com a presença do senhor em outras oportunidades. Obrigado, Leonardo, agradeço a oportunidade, cumprimento mais uma vez a todos que estão aqui nos assistindo pela Carta Capital. Lembrando que se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal de Carta Capital aqui no YouTube e, claro, de acessar sempre o www.cartacapital.com.br. Grande abraço a todos e até a próxima!